Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discute-se hoje, com esta proposta de lei, uma nova arquitetura para o nosso sistema de ensino superior. Há muito que se exige uma reforma profunda no setor, capaz de responder a novas realidades, entretanto emergentes, de que é exemplo paradigmático em sentido estrito o processo de Bolonha e mais amplamente todas as questões relacionadas com a competitividade à escala mundial. O espaço europeu em que Portugal se integra não pode manter o conservadorismo que caracteriza as suas instituições de ensino superior, sob pena de se afastar cada vez mais dos patamares de produção do conhecimento de países como os Estados Unidos da América, inclusive de se ver ultrapassado pelos países emergentes, como alertava recentemente o Comissário Europeu de Educação, e cito: dentro de uma década as universidades europeias podem ser ultrapassadas pelas da China e da Índia. É esta uma das questões centrais a que este diploma pretende responder. Mais do que este ou aquele interesse corporativo, é responsabilidade de todos nós dotar o sistema de ensino superior dos instrumentos necessários para que do seu seio emerja uma verdadeira cultura de excelência, preferencialmente de nível europeu. É nesse sentido que se debatem hoje, nesta Assembleia, as propostas de mudança para o setor. Após um prolongado período de debate prévio na sociedade portuguesa, com principal incidência a partir dos trabalhos preparatórios do relatório da OCDE, que já então envolviam as instituições, e que se prolongou após a sua apresentação, continuando nos debates públicos efetuados pelo Conselho Nacional de Educação e no envolvimento das principais instituições representativas do sistema de ensino superior, CRUP, CSIS, PAPESP, sindicatos, associações de estudantes, entre outras, durante o período de elaboração desta proposta de lei. Seguir-se-á o habitual rigor procedimental do Parlamento, garantido que todos possam pronunciar-se e que, dessa forma, o debate na especialidade seja o mais qualificado, como a dimensão desta reforma exige. Não inviabilizaremos também a proposta do PSD sobre esta matéria, demonstrando com clareza a nossa total abertura a diálogos e consensos. Analisemos então as principais inovações desta revolução virtuosa. Em primeiro lugar, mais eficiência, uma verdadeira mudança de paradigma na governação das instituições, atualmente homogéneos e tradicionais, com órgãos congestionados pela sua dimensão e em que há uma clara desvalorização dos órgãos uninominais. Passa com esta proposta a uma diversificação dos modelos de governação, simplificação das estruturas organizativas e eficiência e reforço dos órgãos individuais. Mais autonomia, retira da tutela do Ministério das Finanças a microgestão das instituições, consagrando a autonomia de gestão financeira e de gestão do pessoal. Mais participação, maior competitividade, mobiliza a competência externa, abrindo obrigatoriamente universidades e politécnicos aos atores mais dinâmicos da sociedade civil, acabando com um distanciamento pernicioso ao desenvolvimento de ambos. Não está o país farto de ouvir das empresas que as formações superiores não se adequam às suas necessidades? Não se escandaliza o país quando necessita de mão de obra qualificada e jovens licenciados se encontram no desemprego por desadequação das suas formações? Pode Portugal melhorar o seu modelo de desenvolvimento se não for capaz de gerar empresas modernas, com elevado índice de especialização e concomitantemente receptoras de mão de obra qualificada? Mais transparência. Cria um quadro de transparência institucional fundamental à sua credibilização e evolução, nomeadamente com a necessidade das instituições se responsabilizarem publicamente por matérias tão relevantes como o grau de realização dos objetivos estabelecidos, a empregabilidade dos seus diplomados, os relatórios de autoavaliação e avaliação externa, a eficiência da gestão administrativa e financeira ou do grau de internacionalização da instituição, entre outros. Senhoras e senhores deputados, como diria Eduardo Lourenço, não podemos continuar a olhar para oceanos que já não são nossos. Temos de apelar ao que de melhor o país tem, às comunidades mais dinâmicas no interior das instituições de ensino superior, sem constrangimentos nem atavismos. Não podemos ignorar todo o processo de reforma do ensino superior na Europa e no mundo. Não podemos sequer imaginar que podemos sobreviver orgulhosamente sós. Temos de acompanhar as melhores práticas internacionais e nelas enfrentar com otimismo a possibilidade de aprofundamento da autonomia das instituições que o modelo fundacional proporciona. A transformação em fundação mantém o caráter público da instituição e dos vínculos à mesma, garantindo-nos, no entanto, uma gestão mais flexível, mais moderna e mais responsabilizadora, capaz de as colocar em pé de igualdade com as suas congêneres europeias. Mais diversidade. Temos de fomentar o processo de internacionalização e a capacidade de competir no espaço europeu de ensino superior, criando sinergias entre diferentes instituições, aumentando massa crítica, criando consórcios ou outras formas de associação. Trabalho em rede, contrário à tendência paroquial das instituições de ensino superior.
Ao contrário do que o PSD propõe no seu projeto de lei de autonomia, que promete tudo mudar, mas que cria condições para que tudo fique na mesma, esta não é uma lei desresponsabilizadora do Estado. O Estado garante que assume um quadro mínimo organizacional, obrigando a que, de facto, haja uma mudança no setor. É que o tempo encarregou-se de dar razão a Miller Guerra. Que já nos anos 60 do século passado afirmava que as instituições universitárias não se autorreformam. E é por isso que devemos contextualizar alguma da contestação a esta importante reforma. Senhoras e senhores deputados, não entendam ser relevante que o quadro de referência da qualidade das instituições de ensino superior seja de nível internacional? Pois bem, esta reforma estabelece-o. Não precisa Portugal de reforçar a especialização do sistema binário, dando resposta qualificada à necessidade de aumentar a formação de quadros técnicos? Ora bem, este diploma reforça-o. Não está já o país farto do estigma que pende sobre as instituições de ensino superior privadas, inerentemente sobre os portugueses nelas formados, por falta de um quadro de exigência similar ao do sistema público? Pois esta lei cria um quadro de exigência comum e, com isso, extermina esse estigma. São grandes os desafios que esta reforma a todo o país coloca. Saibamos por Portugal, pelos portugueses, estar à altura dos seus desafios. Disse.